Gurizada, essa internet, ela me prega peças. Muito bem, está friozinho aqui, Porto Alegre. Cláudia, muito bem-vinda. Duda, vamos lá. Carol, bom dia, gurizada. Ontem eu dei a live no Pratique Prana, era às 20 horas, né? Eu falei, muito bem, muito bom dia. Eu falei, oi, é de noite, querida. Bom dia, Doris, Vander, Danúbia, Patrícia, Kátia, bom dia. Muito bem, gurizada, vamos lá. Convidem seus amigos. Cadê minha cola? Minha cola tá um trapo aqui. Convide seus amigos para que eles entrem no Insta. Ainda dá tempo. Hoje a gente tem a deliciosa doutora das palavras e panelas, doutora Letícia Furstenberg dos Santos. E hoje a gente tem aquela coisa maravilhosa da degustação da terapia Bororó, terapia coração, às 15h30, das 15h30 às 16h30, na plataforma Zoom. Entra aí no Insta e te inscreve. São 100 cadeiras, não vai ficar ninguém de fora. Dá para convidar todos os parentes e os amigos. E vamos lá. Vânia, muito bem, muito bem. Eu fiz tudo que eu sabia aqui, apertei em tudo quanto o botão, liguei, desliguei e nada de acontecer, então me atrasei um minutinho, mas agora aconteceu. Então, estamos aí. Muito bem, gente, vamos... Cadê o meu? Aqui. Vamos lá, vamos fazer uma respiração. Fecha os olhos. Inspira e expira. Na verdade, põe mais ênfase na expiração. Inspira e expira, cada um no seu ritmo. Bel entrou. Muito bem, Bel. Bom dia. Vive. Gurizada, momentos de coração, pílulas de coração, a nossa caixa de surpresas. Tcharam! Cartas marcadas Bororó. Muito bem. A cartinha de hoje, e eu até vou telefonar pro Rafa e dizer pro Rafa que eu falo todos os dias nele, dizendo que tcharam, o Rafa tá aprontando o e-book e que essas cartinhas são retiradas daqui. E aí, as próximas cartinhas, vocês façam pressão na Isabel para que ela, tire as cartinhas daqui e depois as daqui, pra gente ter os 3 blocos de cartinhas. Lembrando que eu adoro livros, a gente publicou 6 livros, eu e a Denise, a Hertz, minha irmã, minha mana de coração e biológica também. A Vida Como Ela É para Cada Um de Nós, a gente disponibilizou ele em e-book gratuito, então é só você pedir aí no nosso Insta, e que a Bel fornece. E também a gente tem esse material aqui, que é um material pedagógico, para você imprimir, para você copiar, desenhar, que é bem importante no nosso estudo, é super importante. Lili, bem-vinda! Patrícia, que bom! Então vamos lá, gurizada. A cartinha de hoje é a responsabilidade e resultado. Percebemos que algumas vezes, ainda que tenhamos dedicado nossa melhor atenção ao nosso cuidado e tenhamos realizado tudo o que estava ao nosso alcance, não colhemos os resultados desejados. Hoje de manhã eu fiz isso, eu fiz tudo que eu sabia numa direção e não colhi os resultados que eu desejava. E fiquei, que nem aqueles burrinhos, aqueles que a gente aperta assim, tem um tipo de um barrilzinho, né, e o burrico em cima. E aí a gente aperta um êmbolo assim e cai as pernas do burrico. Eu fiquei... Outras vezes, percebemos que não demos a devida atenção a uma ação que realizamos e que o resultado obtido foi também muito diferente do que desejávamos. Culpa? Não. Muita coragem para nos responsabilizarmos em qualquer dessas circunstâncias. Você identifica essa inclinação de se sentir culpado? E tem uma coisa bem bacana aqui, né, gente? Que é o seguinte, são
duas versões, né? Uma que a gente dedicou a nossa melhor atenção e não conseguiu o resultado desejado. E a outra que a gente não deu a devida atenção e também não colheu o resultado desejado. Então, de qualquer maneira, a gente não colheu o resultado desejado. Hoje é a triste cartinha de não, você não colheu o resultado desejado. E aí, amigo? E aí, amigo? O que você faz? Vai no cantinho, chora e volta. Foi o que eu fiz hoje. Fui no cantinho, chorei e voltei. Responsabilidade e resultado. Na maioria das vezes, os resultados são diferentes do que nós pensamos. Por quê? Porque no nosso pensamento tem uma matéria que está aqui dentro e a realidade está aqui fora. Então essa não são dois ambientes coincidentes, né? Tanto que a gente diz, bah, saiu muito melhor do que eu pensei, muito mais bonito do que eu pensei, muito mais gostoso do que eu pensei. Por quê? Porque não é a mesma coisa, né? Pensar, tá aqui dentro, é diferente de realizar. Agora, não saiu como a gente queria, não precisa ficar culpado. Eu fiz tudo que eu sabia, não consegui o que eu queria. Eu não me senti culpada, eu me senti super triste. Super triste. Tanto que eu liguei para os meus filhos e não consegui falar com nenhum dos dois. Falei assim, garotada, quando eu tô com a minha energia mais alta, eu aproveito essa energia alta e seguro a onda da saudade de vocês. Mas quando eu tô com a minha energia baixa, eu sinto uma saudade de vocês. Eu quero ouvir a voz de vocês. Enfim, meu filho já visualizou. Isso já é uma... Ficou azulzinho o WhatsApp dele. Eu brinco com eles assim, ai, pelo amor de Deus, não tira o azulzinho, não tira o azulzinho, que é porque daí eu sei que tu viu, aí eu já começo a ficar feliz. Então vamos lá, você identifica essa inclinação de se sentir culpado? Tcharanana, muitas vezes, a Patrícia, muitas vezes. Tina, que saudades! Cadê a nossa doutora, gente? Convidem os amigos, cadê a mulher? Cadê a doutora Letícia? Ai, Letícia Torstenberg. Isabel, Bel, telefona pra Lê. A Lê deve estar fazendo yoga. Ai, deixa eu ver. Não, mas ela não tá por aqui, não. Ai, ela já tá e ela já solicitou. E eu não vi. Letícia, me perdoe. Ai. Saudades, Tina. A doutora Letícia me deu um monte de remédios, mas não. A doutora Letícia me deu um monte de remédios. Gente, ela pediu aí a conversa, mas ela não está aqui. Está aqui, com um monte de livros. Letícia Torstenberg. Só que tem alguma coisa invertida. Ah, estava invertida a minha câmera. Eu estava aqui, eu estava aqui, você que não... Eu estava te ouvindo falar das listinhas azuis do Lourenço, estava aqui, você que não me viu. Não te viu. Ainda bem que eu não falei mal de ti. Mas agora eu vou falar em público. A doutora Letícia me deu muitos medicamentos e não me deu as instruções dos medicamentos. Eu olho para os medicamentos, como eu sou uma boa paciente, eu não tomo. Eu estou aguardando as minhas instruções. E ela me deu um óleo que tem o mesmo nome, mas um que tem uma pipeta, que eu acho que é de engolir, e o outro que é de passar no corpo. Então, pelo menos, mas eu não tomei também. Eu sou uma pessoa bem mandada. Eu brinco que eu adoro que me mandem. Só tem um problema, que a pessoa precisa mandar o que eu quero fazer. E nem sempre ela sabe o que eu quero fazer. Então, diz aí, Léa, você identifica essa inclinação de se sentir culpada? Sim ou não? Sim ou não? Acho que sim, acho que sim. Acho que nos identificamos, né? Mas sentir-se culpado, como eu aprendi com minha amiga Cristiane Gans, é um desejo de importância, né? Então, mas isso é outro cantar. Então, que bom estar aqui. Que bom, Léa. Bom. Então, Lezinha, essa parada hoje de manhã, né? Eu fui na direção do desejo meu, fiz tudo que eu sabia, fiz o melhor que eu pude, não consegui o que eu queria. E me deu, assim,
uma tristeza, porque quando a pessoa faz tudo mesmo que está ao alcance, não tem o que dizer, né? Não tem assim, e se eu tivesse feito? Não, não tem. Acolhe, vai ali no cantinho, chora e volta. E aí eu estava olhando para isso e eu fico tão feliz com esse tipo de tristeza, parece uma conversa de louco, né, de maluco. Eu fico feliz com essa tristeza. Eu fico feliz porque eu fiz tudo. Não tem essa de bom, né, vamos de novo. Não, não, vamos de novo. Vamos de novo. Eu já oferecia tudo. Não consegui o que eu queria. Então agora, acolhe, segura a onda no chapéu do acolhimento, no guarda-chuva do acolhimento, e fica triste, já vai passar. Enquanto não passa, dói, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, Léo, e aí é muito interessante, assim, que a carta pergunta, né? Você identifica essa inclinação de se sentir culpado? E eu diria que hoje em dia já não, e toda a minha vida sim. E essa inclinação de se sentir culpado, que é isso que a Lê lembra, né, do delírio de importância, é uma cachaça. E se a gente tiver a abstinência necessária, passa a fissura, né? A fissura de se sentir culpado passa. E aí sobra a triste, dura e libertária posição da responsabilidade, que é uma tristeza triste, é uma tristeza triste, é ótima, é uma felicidade triste, porque a pessoa fez tudo, mas não rolou, né? Enfim, Lê, o universo, as pessoas, os alimentos são feitos da mesma energia, tudo é bioenergético. E quando eu estava bem triste, eu estava assim, chorando ali na minha janela, fazendo a minha meditação, eu comecei a mantrar isso aqui, comecei a dizer, tudo é bioenergética, tudo é bioenergética. Aí eu tenho um girassol, comecei a olhar o girassol, vou molhar as plantas. Aí comecei a fazer melhorinhos curativos, né, para up. Então, Leandro, conta aí para nós, tudo é bioenergético. E daí, o que a gente faz com isso? Não, então, assim, a gente tem essa, como falar assim, culpa, né? E eu acho que a gente pode trazer agora, para esse momento de pandemia, a ideia também de que a gente tem aflições e angústias, né? E que talvez uma das aflições que a gente mais traga agora é como eu posso mudar a realidade. Ou seja, não posso, né? Mas a gente pode ter essa ocupação. Como eu posso mudar a realidade ou como eu posso mudar a minha realidade, né? E aí a Ayurveda traz um conceito, ou traz uma ideia que eu acho que traduzindo assim, porque a Ayurveda traz coisas muito teóricas e eu hoje de manhã pensando por onde, né, trabalhar a live, eu trouxe a ideia de que a Ayurveda, dentro de um conceito ocidental, é mais exigente a gente entender, mas aos poucos, quando a gente vai assimilando alguns conceitos, a gente começa a pensar ayurvedicamente e a gente começa a pensar o que a Ayurveda quer nos dizer quando ela traz algumas informações. Então, assim, para a Ayurveda, tudo o que existe na natureza, na vida, tudo que se manifestou, tudo que é matéria manifesta é energia. Energia é informação. E essa energia, essa inteligência, né, essa energia cósmica transformada, ela gera, nas possibilidades de interação, energia e informação. Então, consciência é energia e é informação. E, com base nisso, a gente pode construir um novo conceito. Então, sair um pouco de um conceito mais ocidental de que nós somos biológicos, ou que tudo é bioquímico, e a gente entrar para um conceito um pouco mais amplo, que trabalha com ferramentas e com informações mais sutis, que é o conceito da bioenergética. Então, se tudo é energia, né, e se existe o macrocosmos, que é o universo, e eu sou o microcosmo, e aquilo que eu como também é um microcosmo, né, tentando traduzir um pouco, se tudo é feito de 5 elementos, então a Ayurveda nos traz a compreensão dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter, que é o vazio. Esses 5 elementos compõem tudo o que é matéria básica, tudo que nós somos é composto desses 5 elementos. O ser humano, os alimentos, os remédios, tudo que é orgânico é composto de 5 elementos. Então, se esses 5 elementos são formados de uma precipitação dessa engenharia, dessa inteligência cósmica, e essa inteligência cósmica se manifestou em 5 elementos, então tudo é energia, tudo é informação. Se tudo é consciência, tudo é
transformação, então eu tenho este universo, essa matéria cósmica dentro de mim. Então, Sim. se o universo é terra, água, fogo, ar e éter, e eu sou o água, terra, fogo, ar e éter, e aquilo que eu como é água, fogo, ar e éter, então isso é possível de transformação. Ah, como assim? Sim, então se eu sou matéria precipitada, se eu sou a consequência da precipitação dos 5 elementos, então eu consigo me reconectar com o todo. Ah, então, do ponto de vista ayurvédico, o todo está dentro de mim? Sim, o universo está dentro de mim. Eu sou um microcosmos dentro de um macrocosmos. Ah, mas Sim. então as minhas angústias podem ser acalmadas se eu pensar que se a realidade ela é mais sutil do que eu imaginava, se nem tudo é matéria, então o que eu vivo hoje é só a expressão da matéria, dessa inteligência cósmica, né? Ah, mas então a vida é uma inteligência cósmica manifestada em mim? Então eu tenho possibilidade de mudar. E aí a gente começa a pensar bioenergeticamente. Então tudo é energia, tudo é informação. Então, tudo é consciência. E essa Sim. consciência tem inteligência. A partir do momento que eu consigo compreender essa inteligência, então, o meu corpo é uma grande máquina inteligente, bioenergética, né? É o microcosmos dentro do macrocosmos. Então, Sim. tudo que acontece fora acontece dentro de mim. Não, na verdade, não existe o fora, porque eu faço parte desse todo. Então, eu sou o todo. E Aham. aí essa visão pode parecer bastante sofisticada, né? Ela pode Aham. parecer, e ela, para nós ocidentais que estamos muito, a gente está muito identificado com a matéria, a gente Ah, não trabalha com o sutil, com a sutileza, né? Então, se a ah, gente for olhar os 5 elementos, a gente parte do mais sutil para o mais denso, ou do mais denso para o mais sutil, né? E aham. quando a gente fala sutil e denso, a gente fala daquilo que é mais etéreo e daquilo que é Sim. mais densificado, mais matéria. E a gente Aham. começa a olhar para o mundo e ver que o mundo é muito mais feito de matéria sutil do que a gente imagina. Sim. Nós escolhemos nos identificar com a matéria, com os pensamentos, com aquilo que é sólido, por uma Sim. questão até condicionada. Mas quando a gente começa a olhar para fora da gente, a gente começa a perceber que existe uma energia diferente. Uhum. E esse voltar para essa energia, encontrar-se com essa energia inteligente do cosmos é que vai nos trazer. Isso é saúde pura. Isso é construção de Sim. saúde. Sim. Lê, eu Faz, estava então nesse faz meu. sentido? Fala. Não, Oi? Faz sentido faz total. sentido. Faz sentido total. Para mim faz sentido total. Vamos perguntar para as pessoas se faz sentido. Faz sentido, moçada? E olha só, Lê, eu estava ali no meu atacume de tristeza, e aí eu pensei assim, cara do céu, eu gosto tanto das lives, né? Não é bom para mim entrar na live com uma energia muito baixa, porque eu realmente, quando eu fico triste, eu fico mais silenciosa, e se eu vou fazer uma live, é bom que eu fale, né? Porque eu vou ficar aqui, olha, pessoal, eu estou num momento triste, e é isso, né? Bom, e aí eu pensei assim, quais são os menorinhos que eu posso fazer? E aí eu olhei para o girassol e pensei, eu posso aproveitar a conexão comigo e cuidar do outro. Que cuidar do outro tem a ver com o meu swadharma, tem a ver com meu negócio no mundo, assim, é me oferecer em cuidados nessa batida que a gente tem de educação e de autoconhecimento. E aí eu fui molhar as plantas, eu estou falando isso e está me dando uma pontada na cabeça aqui. Eu fui molhar as plantas e à medida que eu fui molhando as plantas, eu fui conversando com elas. E aí tinha uma folha que era uma folha vermelha. E eu falei, nossa, uma folha vermelha, de onde veio? E eu não me constava que ali naquele ambiente tivesse uma folha vermelha. E daí eu peguei a folha e ela não era vermelha, ela era marrom. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Daí eu levantei, a Amy falou que sim, faz sentido. E aí eu levantei a folha, e aí ao a folha ser atravessada pela energia do sol, pela luz, ela ficou vermelha. E aí eu, tchan, me acendi.
Então, e aí eu fui para as panelas e eu pensava assim, o que que a Letícia me diria que seria bom para mim comer? O que? Eu olhava, assim, eu já não tinha muito mais tempo, né? O que? Aí eu peguei uma banana, peguei um óleo de coco, que eu gosto do gosto, eu sei ler que esfria, mas eu gosto muito do gosto. Bem pouquinho, Letícia. Aí botei na frigideira um pouquinho do óleo de coco, piquei uma banana, uma maçã, e eu pensei, eu preciso esquentar. A Letícia é uma boneca assim, com as pernas compridas, porque a Lê é bem grande, aí no vídeo não aparece, mas ela é super alta. E aí então fica a Letícia com as pernas aqui, e eu fico conversando com a Letícia. Ei, Lê, o que tu acha que eu comeria? Aí eu pensei, eu preciso esquentar esse negócio. Aí eu tava fazendo uma água com gengibre, eu botei água com gengibre, botei canela e botei cardamomo. E aí ela veio. E aí ficou deliciosa. Aí eu comi no sol, enfim, já era outra pessoa. Já estava atravessada por outro conceito, né, Lê, que eu acho que é bem importante, que é o devir, né, o nosso caleidoscópio. Então, quando a Lê fala da energia, a gente faz coisas e a gente se atravessa de uma energia. E aí a gente já é uma outra coisa, já é uma outra energia, já é uma outra presença. Foi isso que eu fiz, Lê. Então, Fechou? isso que tu está falando, se a gente é precipitação de energia, né? Energia é informação, né? A gente também pode pensar que a gente é energia e informação autorreferenciada, que a gente precisa experienciar isso e trazer para as nossas escolhas. A partir do momento que a gente percebe esse processo energético, a gente pode comer energia ou não comer energia, de um jeito bem, tentando ser bem didática. Se eu sei que eu sou formada de 5 elementos, que o meu organismo é formado de 5 elementos, a partir do momento que eu identifico no meu corpo quais são os 5 elementos mais preponderantes em mim, eu posso escolher os atributos daquilo que eu vou comer com base nos 5 elementos. Então, qual é o elemento que eu vou pôr para dentro de mim em estrutura para organizar o meu viver, né? Então, hoje é um dia frio. Hoje é um dia frio. Eu sou uma pessoa feita mais de elemento terra, que terra é frio, né? E eu vou ficar mais sedimentada, mais estabilizada, talvez até com mais inércia, porque eu tenho bastante elemento terra. Então, convém que eu não coma muito elemento que me esfrie, mas eu vou precisar buscar a informação dentro de mim. Então, essa consciência de que eu sou um microcosmos no macrocosmos me É traz essa referência que eu posso entrar em sintonia. E aí, quando a gente diz assim, ser saudável é estar em sintonia com a natureza, sim, com a natureza, com o macrocosmos e com a minha natureza. Então, eu preciso ser autorreferencial nessa concepção do que é energia para mim, para que eu possa consumir aquilo que me traz energia. Ah, mas isso é muito difícil. Sim, é exigente no começo e é um pensar ayurvédico que nos traz assim, uma quebra de uma série de paradigmas, porque a gente está muito identificado com o externo e a gente está muito identificado com ideias prontas, né? Ah, então o óleo de coco é saudável. Por quê? Porque tem menos índice glicêmico, é menos calórico que óleo de soja. Mas aí, então, a gente vai para uma outra concepção ayurvédica. Quais são os elementos que estão no óleo de coco, né? Quais são os atributos, né? O óleo de coco é frio, então nós estamos numa temperatura fria. E aí a gente vai ampliando esse leque de possibilidades de pensar. E aí, quando a gente consegue conectar isso dentro do nosso interno, com uma consciência de que, sim, eu quero estar bioenergeticamente construindo um viver melhor, a gente começa a ampliar o leque e começa a perceber, então, se tudo é energia, eu sou um corpo, eu sou uma energia inteligente. E essa energia inteligente minha pode fazer com que eu mude todo o meu... Eu posso mudar meu DNA, eu posso mudar o meu dia em relação à alimentação, eu posso mudar meus estados de ânimo, eu posso precipitar essa energia cósmica inteligente dentro de mim. Sim. E aí, os conceitos mais básicos de que toda matéria precipitada, né, tudo aquilo que é consciência é precipitado em matéria, em 5 elementos, e tudo que somos é composto de 5 elementos,
Parece muito simples. E é Aham. simples, só que é exigente porque é um conceito muito novo, né? Sim. Então, os alimentos são 5 elementos e eles são divididos em sabores. Então, o Aham. sabor doce, que é o sabor mais associado à terra, à cafa, ele é Aham. formado de terra e água. Então, o Uhum. sabor doce é um sabor que estabiliza. Ah, então Aham. eu posso olhar para os alimentos de acordo com a Ai, sua categoria. E aí a gente começa a fascinante. num processo de eu sou bioenergético, então, e o mundo é bioenergético. E aí, em Uhum. tempos de pandemia, a gente vai pensar: ah, mas então existe alguma coisa bioenergética desequilibrada no mundo, portanto, eu também me desequilibro? Sim, existe. Claro, Mas o claro. mundo, o mundo, como tem milhões de microcosmos, milhões, bilhões de microcosmos, de microcélulas, de pessoas, ele sempre vai estar sujeito a desequilíbrios, né? Sim. Não existe um mundo sem pandemias. A Aham. pandemia, a gripe espanhola aconteceu há 100 anos atrás e o mundo não estava nessa loucura que a gente imagina hoje. Eram 100 anos atrás, né? E gerou uma pandemia. Então, as Aham. pandemias são orgânicas, né? Elas são manifestações da energia cósmica do mundo também. Aham. E quanto mais saudável eu estiver para me reconectar com a minha energia, melhor eu vou sair dessa. Lê, te ouvindo, eu acho que é importante quando tu fala, né, desse nosso momento de pandemia, eu estou me lembrando que a Bel tem usado uma expressão corona crise, né, corona crise. Sim, E aí, pessoal, eu agora eu falo na Bel, me lembro de todos os pedidos para fazer, então botem coraçãozinho aí para gostar de nós e convidem os amigos, compartilhem a live. Hoje, às 15h30, tem grupo de apoio emocional, das 15h30 às 16h30, que é um Drops da Terapia Bororó, do método de pressão. São 100 cadeiras, é gratuito, é só se inscrever pelo link aí do Instagram. Foi, momento. Aí, olha só, tem uma live lá no Pratique Prana, que eu fiz ontem de noite com a galera, falando de pensamentos intrusivos e sono. E ela sobe lá para alguma coisa, uma televisão que eu não sei o que é, enfim, está lá gravado. Essa vai ficar mais de 24 horas e com os convidados também fica mais de 24 horas e sobe para o YouTube. Então, depois você pode aí bisbilhotar a doutora das palavras e panelas, Letícia Torstenberg, que ela vai estar eternizada na nuvem. Lê, te ouvindo, eu fico com uma percepção de bastante compromisso, de bastante responsabilidade, que tem que ver com essa autonomia e com essa servição e com esse trabalho que é cuidar bem de nós, né? Então, quando eu fico falando contigo aqui, né, batendo perninha, eu pergunto, Lê, o que sabe que eu como? Essa interlocução, né, essa Letícia que existe dentro de mim, a Letícia a gente começou há muitos anos atrás, uma oficina chamada Saberes e Sabores, né? A isso. Letícia tem de formação jornalismo, então a Lê veio com esse letramento para Bororó e foi a primeira vez na vida que eu pensei a comida numa relação de qualidade, não de quantidade. Eu venho de uma família super glutona, meu pai era super glutão, e aí eu achava tão esquisito, porque a Lê fazia umas coisas tão bonitas, e ela falava umas palavras tão bonitas, e a gente come pelos olhos, e o primeiro sentido. E aí eu comia maravilhas, maravilhas, e eu comia menos. E aí a Lê trouxe um conceito que para mim revolucionou, assim, com este conceito eu revolucionei minha vida, que foi o seguinte, comida de má qualidade, a gente precisa comer bastante para se saciar, porque é ruim. Então a gente se sacia por lotamento, porque eu não aguento mais comer. Comida boa, a gente come pouco, porque são tantos os sabores, é tanta informação que a gente fica saciado. Eu fiquei assim, cara do céu, que mulher inteligente, o que é isso? E isso aconteceu nas nossas vidas antes do Ayurveda. Que ano foi aquilo, Lé, que a gente se encontrou e fez aquelas coisas? 2010, 2011. 10 anos. 2010, 2001. 10 10 anos. anos. Em 2012, eu conheci o Ayurveda.
E eu estava metida no perrengue, tinha me separado, estava assim com a minha asinha quebrada, e pensei, era um troço de verão, de como é que é as coisas de pular carnaval, e eu não queria pular em lugar nenhum, eu queria me meter no troço, me aquietar. Encontrei lá uma coisa de Ayurveda e lá me fui eu. E aí comecei uma jornada no Ayurveda antecedida pela presença da Letícia. O que eu quero dizer com isso? Que a gente leva muito tempo a mudar estruturas e valores que estão muito arraigados. Para mim, comer era comer até me sentir mal, de vez em quando nessa parada. Então, lá em 2010, eu recebi uma informação que em 2012 eu fui ver como é que era os troços mais de perto, que em 2015, e blá, 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 blá. Estamos em 2020. Em 2020, o Bolinha Colorida está pegando fogo. Como já pegou várias vezes, a Ju Play cunhou aquela expressão, o mundo está num grande temazcal. E a gente está, o maçarico, tá? A gente está saltando, como é que é? Salteado na panela, salteado, o fogo tá. E é bom lembrar que a gente nunca passou por isso desse jeito e a gente sempre viveu nisso. Ou seja, nós nos retiramos. A Bel Silveira tem um texto no Facebook dela que é uma coisa mais lindinha e ela fala das quarentenas, né? Nós estamos em quarentenas. Vários de nós, há muito tempo, fazem quarentenas de voltar-se para dentro, de retirar-se para dentro, de jejuar para atingir estados mais sutis. Então, é muito lindo isso que eu vejo com os pacientes, com os impacientes, como eu chamo, aqui da Bororó. Eu vejo que a galera está bem e a gente está atravessando bem essa crise porque plantamos, né? E porque quem planta, colhe. E agora, se você não estava plantando antes saúde emocional, plante agora, na velocidade da luz. Vai lá, baixa o livro, A Vida Como Ela É, mergulha no livro, pega um caderno, anota, traz as suas questões. Quando a Lê fala da comida e eu brinco assim, como é que eu esquento? Já que eu gosto de óleo de coco, eu gosto do gosto, como é que eu esquento esse negócio? Então eu boto canela, eu boto cardamomo, eu boto gengibre, eu boto um pouquinho d'água, eu deixo um pouquinho no bafinho para dar uma amaciada, porque para mim não é bom comer coisa seca. Eu boto as nozes e aí eu hidrato as nozes. Enfim, tem uma série de elementos que vão conversando dentro de nós, e isso é a sutilização. É a gente sair desse caminho tão só material e estabelecer interlocuções de pensamento, que são energias, ondas, que a gente vai viajando nessa onda. E a gente vai se transportando. Fala. Talvez esse seja o grande paradigma que a gente precisa, não é bom para a gente começar a transformar, né? De que a vida é muito mais sutil do que a gente imaginava. Isso. E esse condicionamento de a gente enxergar tudo como matéria, né? Porque uma vez que é matéria e que é denso, não tem muito o que fazer, uma vez que está densificado, né? Quando eu falo matéria, é alguma coisa que está sólido, né? A gente pensando de uma forma mais bioenergética e a gente olhando para a vida de uma forma mais inteligência cósmica manifestada, né? Energia é informação, então eu tenho por onde agir. E essa energia de informação, que é a precipitação dessa inteligência, está muito mais dentro de nós do que a gente imagina. Uma questão é começar a fazer processos para acessar. E aí a Ayurveda nos traz essa informação que é um voltar para casa, a saúde é um voltar para casa, né? Essa conexão conosco e é uma conexão e não é nada místico, né? É muito mais chão, muito mais diário das ações e das escolhas do dia a dia do que a gente imagina. Não é nada místico, né? E essa percepção de que a vida se dá muito mais no sutil e no energético do que nós imaginamos é um divisor de águas para a gente. Porque energeticamente a gente está com muitos déficits. E não porque não existe energia pura e limpa no mundo, é porque a gente se identificou com uma matéria, com o pensamento, com os condicionamentos, com a dor, com o sofrimento, né? Com a ocupação de dias terríveis e que
se a gente for olhar de uma forma mais energética, está tudo aí para que seja mexido. É possível mudar. E essa mudança acontece de dentro para fora com base numa concepção, né? Uma concepção de que se é energia sutil, então eu posso agir nela com a minha inteligência. Eu sou um corpo inteligente dentro de um universo, de um cosmos inteligente. E o alimento, ele é a configuração, a expressão desta energia, né? Configurado também em 5 elementos, em água, em terra, em fogo, em ar, em éter. Os elementos, eles têm prana, e aí a escolha do que é alimento e do que não é simples se a gente olhar por esse caminho, né? Então, um pacote de batata frita empacotado e uma batata feita em casa, é só olhar o que tem mais energia, né? Não é tão exigente assim, mas é que a gente é muito condicionado. A gente foi, inclusive, ensinado a pensar que é comida aquilo que não é, né? Leti, eu me lembro da Gisele de Menezes, do Povo em Pé. Gente, acessem ela, é incrível, assim, ela tem coisas muito legais. E eu me lembro que a Gi, quando eu comecei o meu tratamento com a Gi, ela falava assim, e daí de manhã tu pega uma maçãzinha, e daí tu corta, e daí tu bota uma canelinha, e tudo eram umas coisinhas, assim, tudo diminutivo, assim. E aí tu bota, e aí tu faz um chazinho, e eu me tapava de ódio, e ficava uma irritação, porque para mim nada era assim. Aí daí tu, primeiro era tudo assim, e daí tu pega a maçã, cara, a maçã já deu, entendeu? Morte a maçã e era isso. Não, e daí tu pega a maçã, e daí tu corta a maçã, bom, enfim, eu olhava para aquela mulher e falava assim, Gisele, pelo amor de Deus, sabe? É tudo muito exigente, é tudo muito, muito trabalhoso. Cara, hoje eu faço a minha comida e pego a maçãzinha, e pego a canelinha, e pego o lelé, e tudo fica simples. É trabalhoso, sim, mas é muito menos trabalhoso do que era 10 anos atrás. E isso não é para que você desista. Vai levar 10 anos. Não vai. É que em alguns aspectos é trabalhoso, mas é mais trabalhoso mudar o paradigma. Porque, por exemplo, eu acordei com frio, estou espirrando, estou gelada, estou sentindo, já botei umas meias, meus pés estão gelados. Se eu for pensar com, sei lá, posso fazer uma coisa bem fácil, os 5 elementos, eu preciso trazer fogo para o meu corpo. Qual é a coisa na minha mão, na minha cozinha mais fácil que eu posso trazer fogo? Água quente com canela. Mas e vai mudar? Sim, vai mudar. Pode não mudar imediatamente, ou depende também do nível de frio que está teu corpo, de quanto tempo tu estás com frio. Mas, às vezes, uma ação muito mínima. Mas eu estou com um pouco de gases estomacais, um chá de gengibre quentinho. Então, se a gente for olhar para a visão energética e dos atributos dos elementos, parece óbvio demais. Mas então um chá de canela, por quê? Porque canela tem muito elemento fogo, canela é uma especiaria quente e ela vai aquecer o teu organismo, simples assim. Né? Lê, quando eu te ouço dizer isso, eu fico assim, aí a gente for falar de especiaria, são horas. Né? Como é que é? Não, se nós formos falar dos atributos das especiarias, né? São horas que a gente pode falar, mas assim, para trazer uma construção muito simples e muito fácil de assimilar. As especiarias contêm muitos elementos e muitos atributos nelas mesmas. A gente pode trazer a cúrcuma, por exemplo. A cúrcuma tem todos os sabores e todos os elementos contidos nela. A cúrcuma tem doce, ela tem adstringente, ela é seca, ela é picante, ela esquenta, ela pode retirar o excesso de líquido. Então, a cúrcuma, ela do ponto de vista Ayurveda, ela é uma especiaria que tem quase todo o universo contido numa especiaria. Como assim? Se a gente for avaliar pelo ponto de vista energético, nós deveríamos tomar cúrcuma e comer cúrcuma todo dia. Sim. Mas aí, se a gente olhar para isso como uma coisa, mas é um remedinho a mais que estão me dando. Bem, aí a gente pode deixar a cúrcuma ali de lado e aí achar que é qualquer coisa. Mas quando a gente olha com a racionalidade Ayurveda, a gente começa a entender o porquê das coisas. Então, se eu tivesse que escolher só uma especiaria para ter na minha cozinha, poderia ser só o gengibre ou só a cúrcuma. E se a gente for olhar ela do ponto de vista Ayurveda, ela tem quase todos os atributos que a gente precisa para equilibrar o organismo.
Então, Aham. quando tu fala em esquentar o óleo de coco, como assim que eu vou Aham. esquentar o óleo de coco? Bota no fogo. Não, é esquentado com um atributo, né? Ah, Lê, quando eu te ouço dizer isso do trabalho, né, que dá muito mais trabalho adoecer, então eu sou acometida de uma pequena vergonha, da maneira como eu às vezes falo, porque a, a, a ansiedade e o meu elemento ar, ele projeta palavras da minha boca para fora, para além do que seria bom para mim que eu falasse. E aí é legal que a gente possa, né, que eu possa ouvir o que tu diz e humildemente reconhecer que sim, que tu tem razão e que não se trata de ter razão, mas se trata de olhar a vida com informação. Então, quando tu fala que a gente poderia ficar horas falando sobre os ingredientes, sobre as especiarias, eu recomendo que as pessoas vão lá no Instagram da Lê e peçam para ler as lives e as aulas de especiarias e temperos e tudo mais, porque faz muita diferença o conhecimento, né? Muita diferença. A cúrcuma, ela é usada nos laboratórios para testar os medicamentos. Os medicamentos, para serem avaliados, eles necessitam passar, eu não sei falar as palavras científicas, mas eles precisam passar os níveis que a cúrcuma traz naturalmente na sua essência. Senão, eles não passam pelo controle de qualidade. Eles têm que sintetizar mais benefícios do que a cúrcuma, os medicamentos esses sintéticos, né? Então, quando a Lê fala da cúrcuma e do gengibre, essas duas raízes, elas estão na minha cozinha e na minha mala. Para tudo quanto é lugar que eu viajo, eu levo o gengibre e a cúrcuma e um pequeno ralador que eu já deixei uma vez na casa de uma amiga em São Paulo, quase morri, porque ele cabe na minha... Como é que é o nome daquilo? De Na carregar necessaire. comida? A minha necessaire de comidas, as minhas viandinhas. Então, é super importante que a gente, percebendo a nobreza e o elemento de salvatagem, né, da informação, informação salva, a gente se salva atrás da informação. E aí a vida fica diferente. E aquilo que parecia muito trabalhoso passa a ser prazeroso. Não trabalhoso, mas prazeroso. Tem trabalho, mas viver bem dá trabalho. Quem não quiser viver bem pode viver mal, tá bem? O trabalho te está relacionado à relação custo-benefício, né? Então, dá mais trabalho envelhecer sem qualidade, dá mais trabalho envelhecer sem saúde, dá mais Sim, trabalho ganhar peso e acreditar que não pode comer tudo o que gosta, né? Dá sim. mais trabalho acreditar que é a comida que me engorda, que não sou eu, né? Então, é o meu organismo, né? É o meu organismo que é capaz de metabolizar o que eu como ou não, né? Aham, Batata engorda, arroz engorda, depende de quem come, depende da hora que comeu, depende do jeito que preparou. Arroz engorda, como é que tá a tua digestão? Se tu tiver com a digestão ótima e tu for ao banheiro depois, no dia seguinte, ok, não vai engordar. Então, assim, a gente quer acreditar numa vida mais densa, mais material, mais óbvia, né? Com informações isso. mais estanques, standards, Tá, né? Então, assim, tá. ter trabalho ou não depende do quanto a gente está disposto a mudar um pouco o paradigma e a visão do que é saúde, né? Sim, E de não comprar coisas, conceitos muito empacotados. Então, a grande beleza da Ayurveda e desse todo esse conceito, eu não sei se eu consegui me fazer clara, mas o que eu gostaria de ter trazido hoje é assim, a ideia de que existe uma concepção e uma visão de que tudo é energia. E sim, compreender o que significa isso, que tudo é energia, que até assim, uma comida mal feita numa mesa suja e com mau humor é energia ruim, né? E que é. se você for comer carne de um jeito que possa ser saudável, até a carne pode ser saudável. Sim. Né? Então, assim, se você for almoçar com alguém que come carne, você não come carne, mas você estiver com muita raiva daquela pessoa porque ela come carne, você não quer mais estar com ela porque ela não é vegana, até isso
Então, o pensamento é energia, né? A emoção na hora de comer é energia. E que essa energia sutil que emanou de uma inteligência cósmica para nós, ela está aí à nossa disposição o tempo todo. E assim, quanto mais escolhas saudáveis a gente vai fazer, mais a gente vai acessar. E se a gente for por um lado mais de autorreferência e assim trazendo um pouco mais a espiritualidade, espiritualidade é conexão comigo. Quanto mais conectado comigo, mais espiritualizado eu sou. Quanto mais espiritualizado eu sou, mais eu consigo me conectar com esse cosmos, com essa inteligência cósmica, essa grande inteligência, essa consciência inteligente que nos governa. E a partir daí é que eu consigo fazer mudanças em mim. E isso é saúde. Então, Lê, olha só, eu vou te fazer um pedido ao vivo aqui, que eu não sei se as gurias já te pediram, mas eu gostaria muito que tu gravasse para nós um minutinho. A gente está fazendo uma campanha, gurizada, com esse livro aqui. Cubas me mandou. Com esse livro aqui, né? Para quem leu e quer contribuir conosco, fazer um depoimentinho, né? Com esse livro para a gente circular. Tem uma outra campanha, um outro movimento das gurias que é para fazer um depoimento também pequenininho, né, do como você utiliza o método Curação na sua vida e qual a repercussão do método na sua vida. E aí eu acho que para nós seria bem bom que tu pudesse dizer isso. E Lê, o último pedido é assim, dá uma passadinha, que a gente tem 10 minutos ainda. Que bom! E o Insta nos derruba assim, então a gente cuida, né? Então, assim, Lê, eu gostaria de te pedir uma pincelada da tua compreensão do método Curação com a espiritualidade. Porque tu tem uma parada que tu defende dessa coisa da espiritualidade com uma arrogância espiritual, né? As pessoas entram numa coisa, assim, uma mística espiritual. Tu tem uma visão bem clara disso. Assim, alavancando com a coisa do método. E eu gostaria muito que tu pudesse dizer como é que é para ti. Trazendo coisas bem básicas. O método Curação, ele é um método autorreferente para autoconhecimento, né? Então, eu parto do princípio que a espiritualidade, ela parte do autoconhecimento. Não é possível sermos conectados com uma energia cósmica superior que nos governa sem estarmos conectados conosco. Então, o início de um processo de caminhada espiritual, ele é a autorreferência, o autoconhecimento, saber quem sou, dentro das minhas referências, das minhas experiências, né? Mas o autoconhecimento é o início. Quanto mais eu sei de mim, mais eu sou capaz de acreditar nessa bioenergética, nessa energia cósmica que nos governa, e mais eu sou capaz de me conectar. Quanto mais eu sutilizo essa visão, quanto mais eu me espiritualizo na relação comigo, mais eu sou capaz de perceber que existe algo maior que nos governa. Quando eu me conecto com esse algo maior que nos governa, é que eu consigo mudar coisas em mim, porque eu estou em sintonia com a energia maior. E aí é um processo virtuoso. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho vontade de me conhecer. Quanto mais eu tenho vontade de me conhecer, mais pertencente ao macrocosmos eu me sinto. Quanto mais pertencente eu me sinto, mais saúde eu tenho. E para mim o início da espiritualidade é por aí. E o método Curação, ele é fundamental para o autoconhecimento. E tem uma ferramenta no método Curação, uma das tantas, né, mas eu gosto muito de trazer, que é a atenção amorosa. A atenção amorosa é a atenção plena que o Mindfulness traz, né, que o autoconhecimento nos sugere. Então, a atenção plena é estar presente. Então, para que eu medito? Para estar presente, para estar mais consciente. Quanto mais consciente eu estou, mais eu consigo perceber essa conexão com essa energia superior que nos governa, com essa energia inteligente, né? O corpo é uma energia inteligente. Então, ao meditar, eu me conecto com a minha energia inteligente. E aí eu estou sob domínio do meu corpo, mas esse domínio não é um domínio
opressor, é um domínio eu estou sob controle de mim. Então, eu estou presente. Eu estando Uhum. presente, eu estou conectada ao todo, que é esse Uhum. universo inteligente, grandioso que está dentro de mim. Então, Uhum. a atenção amorosa, que é essa atenção com autocuidado, é quem eu sou enquanto eu estou sendo, que é uma ferramenta do método de curação, é uma ferramenta de espiritualidade, é uma ferramenta de Uhum. conexão. E aí as coisas são todas. Depende por onde a gente olha, mas o coração, ao ser uma ferramenta de autoconhecimento, ele é uma ferramenta espiritual. Uhum. E a espiritualidade, ela é uma ferramenta de bem viver, ela não é uma ferramenta mística, né? Isso, O isso. misticismo está fora de nós. Então assim, Uhum. quando é que nós nos tornamos místicos e às vezes nos tornamos arrogantes? Quando não há nenhuma conexão interna, não há nenhum Aham. processo de autoconhecimento, eu sou fechado para dentro de mim, eu não sou autorreferente, mas eu faço tudo para fora, né? Ai, E aí, sim, então, ou eu espero coisas, eu vejo coisas no sim, cosmos, eu enxergo coisas no externo, ou eu sim, rezo, né? E eu faço tudo para fora e nada para dentro, e sim, aí eu não tenho essa conexão. Então, sim, cosmicamente, eu não me relaciono. Então, o sim. autoconhecimento é a base do processo terapêutico e depois a evolução do processo terapêutico é a espiritualidade. E eu fico muito serena, eu fico muito feliz, Nós porque somos como eu espirituais. tenho. Nossa Nós somos, essência é. nós somos espirituais. Como eu tenho referências e ancoragens assim, em pessoas que são, para mim, profundamente inspiradoras, né? Quando eu vejo essas pessoas indo para instrumentos de conhecimento tão profundos e específicos, e eu vejo que elas apontam numa direção que a minha intuição aponta, eu fico muito feliz, né? Então, a Denise Aerts, que é minha irmã, com quem eu escrevi esses livros, a gente escreveu tudo isso antes do advento do Vedanta na nossa vida, né? E antes da psicologia do yoga, a gente não sabia nada disso. E as pessoas diziam, esses textos são védicos. E a gente, o quê? O quê? Bom, aí a gente foi estudar esse negócio, né? E hoje a Denise está estudando profundamente, tem aula de sânscrito, enfim. E aula de astrologia védica. Bom, a Lê fez o mesmo mergulho, as duas fizeram os Ayurveda e os Vedanta, e E eu, aí, e a Índia, e as vão para a Índia, vão para a Índia. E o meu mergulho em tudo isso é um mergulho muito mais assim, muito mais índio, né? Eu sou muito mais indígena. Então eu olho para elas, os sânscritos delas, e penso assim que o meu lugar é um lugar aqui bem regional. Eu adoro a nossa cosmologia indígena. Eu quero estudar os guaranis, né? E estou olhando aí umas paradas de fazer uns internatos e ir lá para a aldeia dos, eu não sei dizer o nome deles. Mas o pessoal que trabalha aqui na Bororó, eu não sei dizer, mas enfim, Bel, vê se tu me salva aí, bota aí a Annelise e, e como é que é o nome dos Yanu, ai, não sei. Bom, enfim, eu adoro coisa de índio, tá? Então eu tenho as minhas indianas, né? Que são as especialistas lá do sânscrito, a Letícia e a Denise, e o professor Jorge Knack, com a psicologia do yoga, e o Matheus Macedo, que eu brinco, é o Matheus Macedo, ele é o Vaidya mais marrento, que ele é um carioca da gema, e ele tem o Vida Veda, que é uma delícia de conhecimento. E eu sim. por aqui vou fazendo as minhas ligações indígenas, tribais com a terra, selváticas, né? E fico muito feliz porque, sim, existe uma conversação muito profunda no método coração com as sabedorias ancestrais, né? E eu fico muito feliz que a gente possa produzir de forma com tanta autonomia o cuidado de cada um de nós, né? Então, eu vou fazer vou nos convidar aqui antes que o Insta caia. Lê, quer deixar algum recado para nós? 2 Ah, minutinhos.
Eu deixaria, eu acho, só a sugestão de que a gente comece não, que quem ainda não está, né, tenha desejo de olhar para a vida, para a sua vida, com essa visão mais bioenergética, né? Sim, somos bioquímicos, sim, somos biológicos, mas a bioenergética é que rege o mundo, né? E Uhum. aprender sobre isso leva tempo, mas é divertido e é um caminho sem volta, é um voltar para casa. É um voltar para casa com saúde e é um lugar de muito conforto, de muita plenitude, muita serenidade. Esse é o convite. Muito. E quando a Lê fala voltar para casa, eu me sinto assim, voltando para casa. Vai lá, gurizada, fecha os olhos aí, vamos lá. Inspira e expira, focaliza na expiração, faz mais profunda expiração. Vou fazer uma meditação que diz assim: sob o céu do acolhimento, acolho o incontrolável e a responsabilidade pelo meu próprio cuidado. Desse incontrolável, acolho a finitude, sabendo que tudo é passageiro, a regência da inconsciência, como o inconsciente é o meu guia, os outros, como ninguém manda em ninguém, e o acaso, que é o grande mistério da vida. Acolho também na responsabilidade pelo meu próprio cuidado, quem eu sou frente aos fatos a cada momento, e procuro responder à investigação, qual é o meu desafio agora? E dando um passo além nisso, eu me dirijo aos 5 verbos de curação: desejar, perceber, significar, agir e refletir, e evoco 5 elementos para acompanhar esses verbos. Para o desejar, eu evoco a terra na sua estabilidade, que o meu desejo possa ser estável e consciente no desejo de me fazer feliz a cada momento. No segundo passo, perceber, eu evoco a água com a qualidade da flexibilidade, flexibilizando toda a minha atenção amorosa para que eu possa perceber os diferentes ângulos de visão. O terceiro passo, no significar, eu me acompanho do elemento ar, do seu movimento no pêndulo sagrado da vida, que visita as minhas memórias passadas, avalia a presença desse código de valor, se isso ainda é válido, me projeta numa holografia o futuro da vida que eu desejo construir, daquele que eu desejo ser e daquilo que eu desejo saber. Respondendo à pergunta, para que eu estou sentindo isso? Eu me dirijo ao quarto passo ao agir, na qualidade do fogo, da sabedoria, da discriminação. Eu rogo que essa luz ilumine o meu processo de ação na escolha, na renúncia e no luto daquilo que é bom para mim agir assim. E assim eu me dirijo ao quinto passo, do refletir, trazendo a qualidade do elemento éter, o sagrado vazio da transformação, e com a humildade de ter percorrido aquilo que foi possível, eu celebro o caminho até aqui e compartilho com os amigos em companhias seguras como essas, no nosso desejo de nos fazermos mais felizes juntos. Vamos lá, gurizada! Puxa uma bela respiração e vai para sua quinta-feira munido da melhor bioenergética que você conseguir. Beijo no coração, a gente se vê hoje de tarde às 15h30 no trabalho. Beijo, obrigada, Lê. Lê, faz os videozinhos. Faz os videozinhos. Vou Beijo, fazer. tchau. Beijo, beijo, gente. Obrigada pela participação.